Amém. Oséias 4:6 diz assim a palavra do Senhor: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém. Amados, palavra do Senhor dirigida pelo profeta Oséias, não a uma pessoa, mas a uma nação. A palavra aqui não foi dirigida a um rei, não foi dirigida a um único homem, não foi dirigida a um grupinho, não, uma palavra dirigida a uma nação. Israel, que o próprio nome Israel tem o significado, segundo as raízes do verbo hebraico, e ele será príncipe de Deus. Não é exatamente esse o projeto de Deus? Que Israel seja seu príncipe? E Deus não vai cumprir isso no milênio? Israel não será príncipe de Deus? Só que hoje estamos vivendo uma lacuna do tempo da graça, que na verdade foi a investida de Deus para alcançar a humanidade em virtude de Israel ter caído, Israel ter vacilado, Israel ter não guardado o conhecimento de Deus, não ter zelado pela pérola preciosa da palavra de Deus. E esta falta de conhecimento que Israel se deixou acometer, o destruiu. Israel hoje não é uma nação inexistente, riscada do mapa, porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir, e fez promessas aos antepassados, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Mas se dependesse do povo, que deveria ser o guardião da lei de Deus, não, meu irmão, Israel já não existiria mais. E aqui nós vemos coisas tremendas. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quer dizer, a geração, os descendentes. Meu irmão, a falta de conhecimento destrói. Em muitos sentidos, mas principalmente no que tange ao conhecimento espiritual. Se você não tiver conhecimento das coisas espirituais, logo, logo você está nas atitudes mais horrendas, mais profanas, mais sem sentido que um ser humano pode estar. Você estará vivendo situações da maior humilhação a que um ser humano possa descer. Você precisa ter conhecimento. É o conhecimento que nos enobrece. Estamos falando de coisas espirituais em primeira mão. O conhecimento das coisas espirituais nos mantém de pé. Por isso, lá o Salmo 119:11 diz: escondi no meu coração o quê? As tuas palavras. É assim que nós temos que viver. E Jesus diz em João 15:7, né? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. O que quer dizer a palavra? É conhecimento. Meu irmão, se você não tiver conhecimento de Deus, você será um ninguém logo, logo. Conhecer Deus não é estar na igreja, sentar num banco de igreja, não é isso que é conhecer Deus. Conhecer Deus é pôr a vida à prova, segundo a revelação da Escritura, que você tem como culto racional, como Paulo descreve em Romanos 12. O vosso culto é racional, ou seja, entendimento pleno, entendimento completo. Eu não tenho dúvida do Deus que eu professo, eu não tenho dúvida da palavra que eu proclamo, eu não tenho dúvida do evangelho da salvação, das boas notícias. Eu tenho conhecimento da causa que eu defendo e na qual eu posso empenhar minha vida, como Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai achar. A causa é real, a causa é verdadeira, a causa não deixa dúvida do que ela é na revelação que ela nos traz. E aqui
o meu povo. Deus não está dizendo que o mundo, Deus não está falando de um povo qualquer, Deus está falando do seu próprio povo. O meu povo foi destruído. E algumas versões, meu irmão, mais atualizadas, elas dizem assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. É o retrato, essas versões também são plenamente aceitas, porque é o retrato da realidade das igrejas nos dias de hoje. Fala-se de tudo, menos de conhecimento de Deus. Chega perto de crentes com 10, 20, 30 anos de igreja. Sabia que Deus é onisciente? O quê? O camarada nem sabe, nunca ouviu falar a palavra onisciente, depois de 30 anos de igreja. Sabia que Deus é onipotente? É mesmo? O que é isso? Meu irmão, cadê o conhecimento de Deus? Se eu tiver conhecimento da onisciência, onipotência, onipresença, que são atributos exclusivos da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ninguém mais possui esses atributos, a minha vida, uma vez que eu conheça e confie nisso, a minha fé e a minha vida vai ser diferente. Tem gente que acha que Deus tem que se apressar, Deus tem que correr para impedir que o mal venha sobre ele. Não, Deus está sempre presente. Você pode, meu irmão, você pode ser pego de surpresa, mas Deus nunca, jamais. Isto é conhecimento de Deus. Ora, se eu sei que o meu Deus é sempre presente, que ninguém pode surpreendê-lo, e ele fez uma promessa: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, a lua não te molestará de noite, o Senhor guardará a tua alma de todo mal, guardará a tua entrada, a tua saída. Se eu tenho conhecimento disso, qual a minha preocupação com o amanhã? Nada, eu vou declarar confiadamente, como diz Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E eu vou chegar ao final dessa carreira e declarar como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, porque eu ando confiantemente no meu Senhor, que eu conheço. Jesus, ele não recebe culto, louvor e adoração de quem não o conhece. Quando Jesus se manifestava no Antigo Testamento, né, naquela matéria que nós chamamos de teofania, que estuda as aparições de Jesus no Antigo Testamento, Jesus se manifestava no Antigo Testamento em forma de anjo, sendo intitulado como o anjo do Senhor, e muitos, meu irmão, foram adorar Jesus, sem saber que era o Senhor de toda a glória. Adoraram Jesus como se fosse um anjo qualquer. Ele chegava, falava coisas tremendas, operava coisas grandiosas, e as pessoas vinham oferecer sacrifícios e holocaustos, e Jesus não recebia. Dizia assim: se você for oferecer, ofereça ao Senhor, sendo Ele próprio o Senhor da glória. Não recebia as ofertas daquelas pessoas, porque estavam oferecendo a um Deus que não estavam reconhecendo. Então, temos que ter conhecimento. Temos que buscar profundamente o conhecimento. E aqui Oséias 6,6 vai dizer: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Já viu como as pessoas estão preocupadas em oferecer sacrifícios, em holocaustos? Eu tenho que dar para Deus me dar. E o que tem de líderes mercenários que dizem: meu irmão, está escrito, é dando que se recebe. Está escrito, é dando que se recebe. Você tem que dar, você tem que sacrificar, você tem que fazer. Olha, e aí o povo vai atrás. Não sabe, não tem conhecimento de causa. Não é um culto racional, é um fanatismo louco, bater pé, bota Deus na parede. Não, Deus é meu pai, Deus tem que me dar. Conversa fiada, Deus não tem que dar nada a ninguém, meu irmão. Eu já fiz lá na cruz, Jesus disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora, meu irmão, com muita humildade a gente tem que ir lá ao pé dessa cruz, se quiser receber alguma coisa, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, dá porém graça. Não vem com soberbia diante de Deus: é meu pai, vai ter que me dar. Não é pai de ninguém, não. É Deus, Senhor dos céus e da terra. Para entrar no átrio desse Deus, tem que ser com temor e reverência, porque pode cair fogo do céu e consumir muitos Ananias e Safira que tem por aí.
Tem muita gente padecendo, meu irmão, terrivelmente pela ignorância. Blasfemas diretas contra Deus. Está lá, no tempo da graça, Ananias e Safira foram consumidos. No tempo da graça. Jesus já tinha ido, a igreja estava organizada e tem gente achando que hoje não está padecendo. Tem muita gente, meu irmão, enferma, que tu pode orar por ele, pode clamar, pode fazer o que quiser, vai continuar enfermo, até se retratar perante Deus. Então, tem que ter conhecimento. Não adianta vir com sacrifício, holocaustos e não ter conhecimento. Como é que pode sacrificar ou oferecer alguma coisa para um Deus estranho? É como muitos estão fazendo, estão achando que Deus é uma força. Deus vai honrar porque ele fez um sacrifício, vai honrar porque ela fez um holocausto. Não, Deus vai ter que me dar, eu dei e ele vai ter que me dar. Tem gente aí que faz o quê? Diz assim, eu quero ganhar, eu quero um emprego que me dê R$1.000, então eu vou começar a dar o dízimo de R$1.000. Vocês já ouviram essas loucuras por aí, não já? Ele vai dar o dízimo de R$1.000, sim. E Deus vai sim dar a ele um salário de R$1.000. Vai dar um salário pior para ele aprender a ser humilde. Deixar a soberbia de lado. Lembra daquela parábola que Jesus contou? Um homem subiu, Senhor, graças te dou que não sou como este pecador. Dou o dízimo de tudo quanto tenho. Jejuo, oro não sei quantas vezes por dia. Senhor, obrigado que eu não sou como esse pecador. Aí está lá o pecador que nem ousou levantar os olhos para o alto, mas disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus diz assim, aí, quem desceu justificado? Irmão, conhecimento de Deus é tremendo. Conhecimento de Deus é maravilhoso. Você anda tranquilo quando conhece Deus. Você anda de cabeça fria, cabeça fresca. Você anda, sabe como as pessoas estão questionando. E vem um terremoto, vem um maremoto, e vem uma onda no oceano, e vem um furacão. Você não está nem aí, porque você sabe que o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Você sabe que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. É conhecimento de Deus, não é autossugestão, não. É testificação do Espírito Santo com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E sobre um filho de Deus não vem mal se o próprio Deus não quiser que venha. Lembra de Jó? Viste tu, meu servo Jó? Falou o Senhor Deus para o diabo. Não sei o que, e o diabo começa a argumentar e quer tocar na vida de Jó, e só tocava naquilo que Deus permitia. O que é isso? É um retrato das nossas vidas. Não vem mal nenhum sobre as nossas vidas que Deus não esteja no controle dele. Pode ser uma fornalha para Sadraque, Mesaque e Abednego, uma cova para Daniel, pode ser um vale de Davi para encarar Golias, mas Deus está nele, como ele mesmo diz, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Meu irmão, Deus está contigo. Você tem conhecimento dele? Você tem conhecimento disso? Quando o leão abrir a boca e vir na tua direção, o que você vai fazer? Vai se desesperar? Quem se desespera não tem esperança. Quem não tem esperança não conhece Deus. Mas a minha situação é muito terrível. Meu irmão, situações terríveis, todos os servos de Deus sempre passaram na face da terra. Por isso que Jesus diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só faz isso quem tem conhecimento de Deus profundo. Lá em Mateus 22, a partir do versículo 24 até o 30, tem uma narrativa interessante. Quando Jesus é arguído, né? Sempre vinha alguém pensando que era esperto para arguir Jesus. Queriam pegar Jesus o tempo todo em alguma palavra que pudessem lançar-lhe em rosto e quem sabe o apedrejar, o descredibilizar perante o povo. Era tentativa terrível dos judeus em todo o tempo. E aqui nesse episódio,
Mateus 22, a partir do versículo 24, diz: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todas a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Há uma passagem, meu irmão, lá em Gênesis, que as pessoas entendem completamente distorcido, que diz que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. E aí as pessoas dizem que os anjos se relacionaram com os seres humanos e nasceram gigantes. Que absurdo! Se conhecessem a Escritura, não estariam falando esta besteira. E quem fala isso, meu irmão, não é membro de igreja, não, pessoa nova, não. São os grandes teólogos, os grandes PhD, os grandes doutores em divindade. São eles, os sábios da terra, que se tornam loucos, que falam essas besteiras. Você precisa, meu irmão, conhecer de Deus para dar aula para eles, para os doutores, para os PhD, os DHD, os doutores em divindade. Eles precisam, meu irmão, que você lhes esclareça a verdade. Eles não sabem de nada. Eles pensam que entrar num escritório e escrever livros resume o Evangelho. O Evangelho não é isso. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E lá em João 5,39, quando Jesus está explicando a sua missão, Jesus está explicando o porquê dele ter vindo. Ali naquele capítulo de João 5, o tema é justamente Jesus explicando a sua missão. Muita gente questiona, muita gente não crê, e ele diz assim: ora, vamos fazer o seguinte: examinai as Escrituras. Vós cuidais ter nelas a vida eterna? São elas que testificam de mim. Examina a Escritura e vocês vão ver quem sou eu. Meu irmão, você jamais saberá quem é Jesus se não examinar a Escritura. Cristo para você vai ser sempre uma interrogação. Deus vai ser sempre um talvez. Será que Deus vai me livrar? Será que Deus vai me curar? Será que Deus vai operar por mim? Quando se conhece a Escritura, se diz assim: Deus vai me curar, Deus vai me livrar, Deus vai operar por mim. Quando se conhece a Escritura, se tem conhecimento disso. Mas tem pessoas que só vão na igreja para passear. Eu falava esses dias com alguém, parece que foi no seminário, e eu dizia: meu irmão, tem pessoas que, se não existisse igreja, elas estavam completamente perdidas. Se a gente suspender o culto da igreja num dia, você vai achar as pessoas fazendo qualquer coisa, menos estando na sua casa e orando naquele dia que seria o culto da igreja. É só suspender o culto da igreja. As pessoas vão dizer assim: ah, hoje não tem culto na igreja, vou aproveitar para passear. Não tem culto na igreja, vou aproveitar para alugar um filme na locadora. Não tem culto na igreja, vou aproveitar para ver o capítulo da novela. É o que muitos fariam. E poucos diriam: não tem culto na igreja hoje, mas eu sou a igreja. Eu vou entrar no meu quarto, vou fechar minha porta e vou falar com o meu Deus. Poucos fariam isso, porque o conhecimento de Deus é escasso na vida de muitos. Lá em João 3, Nicodemos, com medo dos judeus, vai ter com Jesus que hora? De noite, né? Bem escondidinho. Ele, Jesus, sozinho, para que ninguém visse, né, que ele, poxa, um mestre em Israel, foi falar com um homem lá, um galileu, um homem que devia ter até um sotaque confuso, porque os galileus normalmente eram reconhecidos por esse sotaque, não tinham lá uma dicção muito boa. Então ele, mestre da lei, ele foi lá conversar com Jesus. E Jesus começou a falar de coisas espirituais. Olha, é necessário nascer da água, que é a palavra. É necessário nascer do Espírito,
que é o que revela a palavra, é necessário isso. E Nicodemos, um mestre em Israel, diz: ora, como pode isso? Porventura posso eu voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus chega e diz assim: está mal a coisa. Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Em outras palavras, Nicodemos, o que você está fazendo sentado numa cadeira de mestre? O que você está ensinando para esse povo? Se eu estou falando de coisas tão simples, você não está entendendo? O que você está ensinando para esse povo, Nicodemos? É o que tem acontecido com muitas pessoas, meu irmão, que têm assumido o ministério, que encontram com a gente no meio do caminho. A gente faz a pergunta mais simples que qualquer criança responde, e o camarada se enrola, dá um monte de volta, depois cai na real e diz assim: eu não sei. E a gente para e pensa: o que esta pessoa está fazendo atrás de um púlpito? O que esta pessoa está fazendo sentada numa cadeira, ensinando para um povo o quê? Exatamente como Nicodemos. Tu és mestre em Israel, tu não sabe essas coisas? Meu irmão, o mestre em Israel estava lá nos pés de Jesus, não deixou nenhuma lição para Jesus, recebeu todas. Olha, vou te dizer uma coisa, Nicodemos, lembra de Moisés lá? Pelo menos isso, né? Lembra. Pois é, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E eu, quando for levantado, todos atrairei a mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, você quer ser um mestre? Você quer ter conhecimento de Deus? Você quer um ministério? Mas quando você assumir esse ministério, o que você vai fazer? Vai ser alguém no ministério como Nicodemos? Alguém no ministério como os fariseus? Com quem a mulher vai casar na ressurreição dos mortos? Eram mestres. Esses que vinham questionar Jesus eram aqueles que detinham os pergaminhos. Eles tinham a letra, mas não tinham o espírito da letra, não tinha a revelação de Jesus Cristo, eles não tinham a revelação da palavra. São os de hoje que continuam achando que as águas da palavra são apenas águas. Não, elas simbolizam a própria palavra. Né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lá em Gênesis, meu irmão, presta bem atenção, é mostrado Deus criando todas as coisas. Deus criou o homem, animais, fez separação de terra, fez separação, um monte de coisa. A Bíblia diz, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Em que momento mostra Deus criando a água? Silêncio total. Amém. Claro. Não mostra Deus criando a água. Por quê? Porque água significa a palavra de Deus. Não poderia jamais, sendo a Bíblia mostrando que água é símbolo da palavra, como poderia mostrar Deus criando a água? Não poderia. A água sempre existiu, que é a palavra, e sempre existirá. Ela é eterna. A água simboliza Jesus, que é o Verbo, e a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém? Como está o seu conhecimento de Deus? Tem pessoas que pensam que têm conhecimento de Deus a tal maneira, meu irmão, que acabam se enrolando. Quer ver um exemplo? Não me recordo qual dos evangelhos. Jesus teve um diálogo com um homem que nós conhecemos ele como o jovem rico. Esse diálogo é tremendo. O homem chega diante de Jesus, Jesus o amou. A Bíblia diz que Jesus o amou, que viu sinceridade naquele homem, viu realmente uma pessoa digna. Jesus amou aquele homem de tal maneira que foi direto ao assunto com ele. Mas ele chega: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim: conhece os mandamentos? Ele diz: conheço. Quais? Aí Jesus fala e ele diz: conheço, tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Jesus reconhece que aquele homem tem andado em sinceridade, e aí vai e diz assim para ele: só te falta uma coisa então, tu está perfeito, vai lá e vende tudo que você tem, vem e segue-me, vou te dar um tesouro no céu. Ele não conhecia, meu irmão,
uma lição. Ele não tinha um conhecimento de Deus importante, que é buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não conhecia o conselho que Paulo vai dar depois. Timóteo diz os ricos da igreja para não colocarem a sua confiança na incerteza das riquezas. Riqueza é incerta, meu irmão. Nós temos que fazer como Eliseu. No tempo de Eliseu, uma junta de boi custava um preço bom. Custava um preço bom. Mas quando Elias vem e diz assim, olha, segue-me. Ele vai lá, pega a junta de boi que ele tinha recentemente adquirido, desfaz de tudo, distribui lá para o povo, simplesmente pega uma capa, joga sobre os ombros e vai atrás de Elias. Era o que esse jovem rico deveria ter feito. Entregado todos os seus bens, pegado a sua capinha, jogado sobre os ombros e seguido Jesus. Mas isso, meu irmão, é somente para quem segue Jesus, quem conhece Jesus. Lembra que Jesus disse assim, olha, qualquer um que deixar pai, mãe, casa, mulher, filhos, por amor de mim, vai receber muito mais nessa terra e ainda no porvir a vida eterna. Renúncia, mas só renuncia quem tem conhecimento de Deus. Meu irmão, se Deus para você ainda é dúvida, se a Bíblia para você ainda é dúvida, é certo de que você sempre estará dependente ainda de renunciar a alguma coisa. Você só encontrará forças para renunciar se você verdadeiramente souber quem é Deus. Tem muitos que são ricos no Rio de Janeiro, Deus manda eles para outro estado, mas tem que ir como um pobre, não podem levar suas riquezas, e eles dizem não para Deus. Eles esquecem que o Deus é todo poderoso, que podem fazê-los prosperar em qualquer terra. Abraão, quando saiu do meio da sua terra, não tinha toda aquela riqueza que no final da vida dele ele apresenta. Amém? Deus fez Israel prosperar em terra estranha, lá no Egito, debaixo do jugo de Faraó. Esses episódios revelam conhecimento de Deus. Amém? E outra coisa que o jovem rico não conhecia, é que Jesus vai dizer em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Então, meu irmão, para onde você está caminhando? O reino que você hoje pertence não é deste mundo. Por que vamos querer juntar tesouros aqui, se Jesus disse a juntar tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde o ferrugem não consome, o ladrão não mina nem rouba? E como tem pessoas preocupadas em ajuntar tesouro na terra, meu irmão? Não, deixa Deus sim, se Ele quiser botar uma riqueza nas tuas mãos, coloque, mas isto não é superior ao reino de Deus. A visão correta é essa, de que o reino de Jesus não é deste mundo, e nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E para encerrarmos, Naum 1:7 diz que o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam, não os que confiam nas suas riquezas, não os que confiam na sua conta bancária. Estou muito bem com Deus, a hora que eu quiser eu puxo um talão de cheque e assino. Estou muito bem, oh Deus maravilhoso, né? José estava muito bem com Deus quando estava no meio da sua família, mas depois que foi vendido como escravo, ele continuou bem com Deus. Jó estava muito bem com Deus quando estava rico, cheio de bens, mas depois que ficou sem nada, ele continuou bem com Deus, porque o que sustentava a vida desses homens era conhecimento de Deus e não riquezas da terra. Amém? Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.